Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o vitimismo e o desânimo, as emoções que afloram na gente dentro do processo de limpeza emocional, tá? Então, eu vou falar mais sobre essas duas emoções. Elas são reais, elas são muito intensas e podem fazer você mudar de opinião, parar o processo de limpeza por causa dessas emoções. Então, eu vou abrir mais, vou falar um pouco mais, te conscientizar mais sobre elas, tá? O que que elas, da onde elas vêm, o que que elas afetam e pode parar, fazer estancar, deixar sua vida estagnada por causa dessas emoções, tá? Então vamos lá. Meu nome é Rose, me apresento, trabalho com terapia somente com ferramentas, com limpezas emocionais e utilizo a ferramenta EFT, Emotion Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Dentro dessas experiências que nós reprimimos, existem os traumas, em maior ou menor intensidade. Os traumas pode ser de maior intensidade, abuso, assédio, estupros. Essas experiências mais intensas contêm nelas energia sexual. Elas demandam um pouco mais para serem purificadas, mas elas conseguem sim ser purificadas, zerar essa experiência. Você vai ter a consciência de que você passou por isso, mas a emoção, quando você for contar isso, você vai sentir paz. Você vai perdoar a situação, quiçá perdoar a outra pessoa. Parece que você não vai ter você vai, se você limpar bem mesmo, você vai ter a nítida sensação que você não passou por essa experiência. Você tem a consciência que sim, mas as emoções elas estarão todas purificadas, tá? Maior e menor intensidade. Então, menor pode ser qualquer coisa, uma ansiedade, um desconforto, qualquer coisa que você venha a sentir, uma doença no corpo, você pode limpar sim com essa ferramenta EFT, ok? O passo a passo dela em 5 minutos é: você pode fazer sozinho ou você pode entregar para o terapeuta. Em 1 hora você consegue fazer essa limpeza emocional, em cada cena que você fizer, tá? 1 hora por dia é o recomendado, tá? Se você for fazer sozinho, você tem que ter consciência de que você vai lidar com as suas emoções. Todas as suas experiências estão aqui no seu inconsciente. As emoções, quando você conta a experiência de dor, as emoções estão no corpo. Então elas vão se aflorar, elas vão se manifestar no seu corpo, dentro do processo de limpeza, em 1 hora, entende? Então, pode acontecer, as emoções negativas, se for muita raiva, muito ódio, que você reprimiu, guardou, está aí dentro, ódio, raiva, medo, culpa. Então, quando você for falar dela, elas vão se manifestar e você vai sentir o desconforto. Você vai estar limpando, tá? Então, dentro desse desconforto que elas virão à tona, você vai tocando nos pontos e aos poucos elas vão suavizando até zerar, até você ficar em paz. Tá? Então, tem consciência que você vai lidar com essas emoções. São só energias e mais nada, tá? Não tem nada além disso. O que você vai acontecer é ouvir vozes voltada à situação que você está trabalhando. Então, serão pensamentos que virão na sua mente, que estão dentro dessas informações, dentro dessas energias, tá? Que serão purificadas. E que mais? E é isso, o passo a passo dela, em 1 hora você consegue limpar, e aí você precisa de uma cena de dor que você tem que trazer na sua mente. Então, qualquer situação de dor que você viveu, seja agora, ontem, na semana passada, ou na infância, até na gestação você consegue limpar, você traz essa cena de dor que você viveu. Traz à luz da sua consciência, da sua mente agora, e aí você vai fazer algumas perguntas em relação a essa cena, tá? Quais são as perguntas? Você vai observar a cena, se você está dentro ou se está fora da cena. Observe se você está dentro ou se você está fora. E se contém nessa cena muita carga emocional, ou se ela estiver muito colorida. Tá? Se ela estiver muito colorida e você estiver dentro da cena, é que contém nela muita carga emocional negativa. E aí, para as emoções do corpo, quando você conta essa história de dor, qual é o nome da emoção que você sente? É raiva, medo, culpa, ódio, inveja?
pena, qualquer emoção, você tem que dar um nome para essa emoção. Dê um nome para essa emoção. Ai, tem uma lasca aqui. Dê um nome para essa emoção, você vai encontrar essa emoção no corpo. Então, primeiro você dá um nome para a emoção da situação que você está trabalhando. Dê um nome, você vai encontrar no corpo aonde está se manifestando essa emoção. Observe, conte a cena para você mesmo e observe aonde ela se manifesta no seu corpo. Uma dor de cabeça, tremor nas mãos, frio na espinha, aperto no peito, uma vontade de chorar, o que mais? Uma tristeza. Então, se encontra no corpo aonde está essa emoção, dê um nome, encontra no corpo, e depois você vai encontrar, você vai observar a intensidade dessa emoção, de 0 a 10. O 10 é muito intenso e o 0 é a paz, tá? E o objetivo da limpeza, dentro de 1 hora, é você zerar essa emoção, tá? E aí, a hora que você observou essas emoções no corpo e na mente, você vai para a frase de preparação. A frase de preparação é aqui no ponto do karatê, tá? Começa aqui nesse ponto do karatê. Você vai fazer 3 vezes, repetir 3 vezes essa frase de preparação, tá? A primeira parte é construída por você e a segunda parte é uma frase de repetição, de perdão e aceitação. Quando a gente se perdoa e aceita essa cena que você está trabalhando, a limpeza emocional vai mais rápida, tá? Então, vamos lá. Começa aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que eu estou trabalhando uma cena de criança. Eu tinha 5 anos, estava no meu quarto brincando, e de repente eu ouvi um barulho na porta se abrir, meu pai chegando, gritando com a minha mãe na sala. Então, eu vi os dois gritando um com o outro na sala. Eu estava no quarto e aquela cena me traumatizou. Eu me achei com o barulho da porta e os gritos do meu pai, tá? Por exemplo. Então, eu começo aqui com o ponto do karatê, mesmo que eu esteja no meu quarto, ouvindo os gritos do meu pai na sala com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo ouvindo os gritos do meu pai lá do meu quarto, da minha mãe com o meu pai, do meu pai com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo ouvindo os gritos, eu sentia um susto muito grande. Eu lembro do susto que eu senti na hora da porta se abrir e meu pai esbravejando na sala. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Então, eu fiz 3 vezes a frase de preparação. A primeira parte eu construí voltada à cena, e a segunda parte de perdão e aceitação, tá? E aí a gente vai para os pontos. Quais são os pontos? É o topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura do peito, na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã, tá? Então, esses são os pontos. Você vai olhar para a cena e vai contar do começo ao fim. Se tiver começo, meio e fim. Se ela for uma cena parada, você fala só da cena parada e da emoção do corpo. Por exemplo, eu estou lá no quarto e ouvindo os gritos na sala, do meu pai e da minha mãe, certo? Então, eu estou vendo eu no quarto agora, com muito susto, muito assustado, meu coração está disparado. Eu lembro do meu coração, estou sentindo o meu coração disparado, ouvindo os gritos do meu pai com minha mãe, e a minha mãe com meu pai. Estou muito triste agora, uma emoção de tristeza muito grande. E aí eu fui até a sala para observar os dois brigando, e eu fiquei assustada e muito triste. Meu pai estava vermelho de muita raiva. Ele estava diferente, com o rosto vermelho, muito susto. Estou sentindo agora a emoção no corpo, uma vontade de chorar. Estou com uma vontade de chorar. Entende? Eu fiz 3 rodadas, contei a cena do começo ao fim, aí eu paro, observo de novo, e aí eu refaço a frase de preparação e vou contando a história. Faço 3 rodadas, a cada 3 rodadas você para e observa a cena até zerar. O que é zerar? Zerar é você vai estar afastado da cena, você vai olhar a cena de longe e as pessoas, ela vai estar, a cena vai estar mais desbotada, perdeu a cor, você vai estar afastada, perdeu a cor, a cena. E para as pessoas envolvidas, você vai sentir paz, você vai ter um entendimento maior dessa situação, tá? Então, a hora que você for contar para você mesmo essa cena, você vai sentir a paz dentro de você e você vai dar o perdão natural para as pessoas que estão ali. Virar o perdão. Por que virar o perdão? Porque você retirou dessa cena toda a tristeza, no caso, a mágoa, a tristeza, a dor de ouvir os gritos, né?
Então, eu limpei toda essa cena, então eu fiquei em paz. Você é a paz, você é o amor, e é isso que vai ressobrar. Esse é o final da limpeza emocional, entende? A paz que você vai sentir quando você for contar para você mesmo, tá? E aí você vai dar essa paz, e aí quando você conta, você sente a paz e o perdão virá para essas duas pessoas. Pode acontecer que dentro do processo você finaliza tudo, você fica em paz e vem um desconforto, surge um desconforto, um mal-estar, você não sabe o que que é, da onde que vem isso. Você está em paz com a cena, com as pessoas ali, mas tem um desconforto, é sinal que a sua mente ela já está apresentando de carreirinha uma cena, uma outra cena de dor, tá? Pode ser que você lembre ali no momento da limpeza, ou pode ser que ela venha à tona na hora que você estiver dormindo, ou no outro momento, você se lembre dessa cena. Quando você for se lembrar dessa cena dentro do processo de limpeza, ou quando você estiver dormindo, ou em outro momento, pega uma caneta e um papel e vá anotando todas as cenas de dor que você vai se lembrar, tá? Então, você lembrou de uma, lembrou de outra, lembrou que você estava na escola, lembrou quando você chegou em casa, lembrou de uma situação que você viu com a sua mãe, lembrou de algo que seu pai te disse, vai anotando até o final da folha. Você pode encher a folha, 2 folhas, 3, vai anotando tudo que você vai lembrando. 1 hora por dia, você vai limpando cena por cena. Cada cena que você for limpando, 1 hora por dia, você vai ficar cada vez mais em paz, tá? Porque esse é o objetivo da limpeza, é você sentir paz das situações reprimidas, das emoções reprimidas que você guardou, armazenou, tá? Você vai ter consciência que você passou por essas situações, tá? Só que a dor será toda, você vai ficar em paz, será toda purificada, tá? Esse é o passo a passo em 5 minutos. Bom, vamos lá. Vitimismo e o desânimo. Dentro desse processo de limpeza emocional, sempre virão à tona emoções muito intensas. Para cada um, é uma emoção diferente, dependendo da situação que cada um viveu. Então, para mim, ficou mais o medo, a tristeza, a rejeição, foi muito forte. A carência, foi muito intenso para mim. Para outras pessoas, pode ser o ódio, a raiva, pode ser muito mais intenso. Para outra pessoa, pode ser a culpa. Se sentiu culpado por uma situação muito forte, a culpa. E a energia de culpa e de medo é muito intensa, uma energia muito densa. Então, para cada pessoa, varia as emoções. Só que, de modo geral, o vitimismo e o desânimo, ela vai permear na limpeza emocional de todas as pessoas. Porque dentro de cada cena que você for limpar, dentro de 1 hora, virá, para mim, pelo menos veio em todas, a sensação, a emoção do vitimismo e do desânimo, tá? O vitimismo, o pensamento do vitimismo, quando vem, você se conecta com essa energia de tristeza da situação. Por exemplo, essa situação que eu vi meu pai brigando com minha mãe. Então, eu me conectei com essa, eu estou sentindo essa energia, tá? De tristeza. Aí, aquele pensamento de vítima, por que que está acontecendo isso comigo? Por que que não aconteceu com outra pessoa? Eu só vim sofrer nesse mundo. Eu sou uma pobre coitada. Então, vem uma sensação de vítima muito forte quando a gente está limpando a cena, principalmente quando a gente está sozinho. Quando eu entreguei para o terapeuta, eu utilizei o terapeuta por 14 sessões. Ela me ajudou a limpar as questões mais profundas. A emoção, a energia de vitimismo não veio tão forte assim, mas quando eu estava sozinha, sim, veio ela muito forte, tá? O vitimismo e o desânimo. Então, você sente uma vontade de parar. Parece que você não quer mais parar, você sente, fica desanimada, parece que não tem fim, parece que não vai acabar nunca, mas isso vai passar. Dentro de 1 hora, essas emoções de vitimismo e de desânimo, elas se estancam, ela purifica. São energias negativas. Elas estão fazendo o máximo para ficar ali em você, mas aí você tem que ser muito determinado com você mesmo e purificando isso, limpando isso até zerar. Porque o seu estado natural, verdadeiro, é a paz, é a harmonia, é a alegria do ser. Esse é o final da limpeza emocional. Em cada cena você vai encontrar isso, a paz.
a harmonia. Quando você conta a cena, no final você fica com isso. Essa é a sua verdade absoluta. É isso que eu quero conscientizar vocês, para não desanimar dentro do processo. Eu lembro que quando eu estava começando, aparecia muitas outras cenas e outras situações. E aí eu falava, meu Deus, é muita coisa. E era muita coisa. Dentro da limpeza, no começo, aparecia muita situação para mim. Então eu ia anotando muitas delas, eu anotava, e surgia uma ansiedade também. Então é algo que você tem que saber lidar com você mesmo, ter muita calma, muita paciência com você mesmo, tá? Respira. Quando você for fazer essas limpezas emocionais, reserve um lugar, um espaço onde você tenha certeza que você vai ficar sozinho, dentro de 1 hora ou menos até. Ninguém vai te incomodar, o telefone não vai tocar, você não vai falar com ninguém, entende? Reserve esse espaço. Observe comigo, eu estou falando, mas muitas vezes eu falei que eu estava muito ansiosa. A ansiedade, ela estava muito presente em querer terminar a limpeza emocional. E a ansiedade, gente, de querer terminar, apressar, atrapalha tudo. A limpeza, tenha consciência que não tem fim a limpeza emocional, tá? Não tem fim, não acaba nunca. Tá? Enquanto a gente estiver aqui, sempre vai ter uma situação. Então, limpe primeiro essa ansiedade, para você ficar mais calmo. Limpe primeiro essa ansiedade, observe se você está muito ansiosa em terminar isso. Dê atenção primeiro para essa ansiedade. Depois você faz essa limpeza, você vai para a sua limpeza emocional, da situação que você viveu. E aí, observe um pontinho que tiver, observe esse pontinho de dor, dê atenção a isso. Por que está sentindo essa pontada de dor, esse desconforto? Se for preciso, no dia seguinte, volte para essa cena mesmo, volte para ela. Se for necessário, fique 1 semana trabalhando. Não é necessário, mas fique 1 semana só para você zerar ela, ficar em paz com ela. Porque quando você fica em paz, tudo vai fluir na sua vida. A sua visão de mundo vai mudar completamente. Gente, tudo em sua volta muda. Tudo em sua volta vai mudar quando você zerar uma cena de dor. Quanto mais intenso for essa cena de dor, de abuso, de assédio, de estupros, quanto mais você limpar essa cena, mais em paz você fica. E aí o dinheiro flui, seus relacionamentos ficam em paz, a sua vida fica mais em paz, os pensamentos se estancam, se dissolvem, tá? Tudo volta ao quem você é de verdade, a harmonia, a paz. Essas experiências que ficam aqui faz a gente acreditar que a gente é uma coisa, que a gente é nervosa, que a gente é agitada, que a gente é impaciente, e não é nada disso. Por natureza, em essência, nós somos a paz, nós somos a harmonia. Essa é a nossa verdade absoluta. Mas as nossas experiências afloram, ficam no nosso corpo essas emoções negativas e faz a gente se conectar, se identificar com isso, com esse sofrimento. E a gente não é nada disso, entende? Você vai entender muito isso. Por isso que eu falo, eu fiquei 6 anos no processo de limpeza. Então, pague o preço de experimentar 1 hora por dia, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 hora por dia, pegando cena por cena. Você vai observar com seus próprios olhos. Tudo em sua vida vai mudar. Os relacionamentos todos vão embora. Muitas pessoas vão embora de sua vida porque estão vinculados pela dor. Tá? Eles vêm para te ensinar. As pessoas estão aqui para nos ensinar algo, para nos mostrar. Tudo que está dentro do seu inconsciente está sendo manifestado fora. Então, o que você for limpar vai ser só emoções negativas. A limpeza será só para as emoções negativas. Não existe limpeza para limpar algo positivo. Existe para limpar uma emoção positiva, sim, mas daquele positivo você vai encontrar mais amor ainda. Você vai sentir mais paz ainda naquela situação positiva que você estiver limpando. Entende? O que vai sobrar de toda a sua limpeza é a sua consciência do agora. Então não tenha medo da limpeza emocional. O medo vem daqui, ó, do amarelo, dessas partes amarelas. Aí, se você for limpar, você vai ficar na consciência do agora. É isso que vai sobrar ao final da limpeza, entende? Só que não é do dia para a noite, não é uma cena, não são 2 cenas.
Então, a gente reprime aqui nesse mundo da forma muitas experiências de dor. A gente vai reprimindo sem ter consciência daquilo que acontece na nossa vida. E essas emoções reprimidas criam mundos, criam situações, atraem pessoas e situações, entende? E é isso que você vai observando dentro do seu processo de limpeza, tá? Então, reserve um horário, diminua observe a sua ansiedade, tá? Vai diminuindo gradualmente essa ansiedade em terminar isso, em finalizar isso, não tem fim, tá? Quanto mais você limpar, mais em paz você fica, é isso que vai acontecer. E aí você vai se conectando com mais emoções positivas, você vai tendo mais pensamentos positivos e as coisas virão para você naturalmente, tá? O que mais? O que você vai encontrar é o medo. Se você tiver muito medo de se conectar, de fazer essa limpeza emocional, ele pode ser que ele esteja, o medo está aqui, tá? Pode ser que tenha alguma situação que você está com medo de olhar para ela, tá? O medo, ela quer dizer isso, medo de olhar para aquela situação que você viveu, que não está consciente ainda, situação de dor que você viveu, alguém te fez algo, alguém te disse algo, uma pessoa que você pode se decepcionar muito, tá? Eu já me decepcionei com duas pessoas. Veio à tona, à luz da minha consciência, duas situações de dor, uma de abuso e a outra de assédio, tá? Então veio à tona para mim, veio à luz da minha consciência. Eu tive que limpar isso, zerar. Eu me decepcionei com essas duas pessoas. Só que o meu medo não foi tão intenso, não. Mas para muitas pessoas tem um medo, sim, e elas fogem da limpeza emocional por causa desse medo, tá? Então, todo medo não é medo de assombração, medo de morto, medo de, sei lá, o que vem, qualquer ideia do medo de morrer. Não é isso. O medo está muito voltado às experiências que nós vivemos de forma inconsciente. Pode ser que você fique frustrado, decepcionado com alguém que te fez algo negativo, tá? E está aqui no seu inconsciente. Aí virá à tona. O que que você vai fazer? Vai limpar isso, vai zerar isso. Se você não der conta, a emoção, a decepção é muito grande, você não der conta disso, entregue para o terapeuta. Limpe isso, porque você vai ficar em paz, você vai ficar na consciência do agora. A sua energia natural é amor. A sua energia verdadeira é a paz. A sua energia é abundância, é alegria, é o estado do agora, é a presença do agora. O livro do Eckhart Tolle, ele diz muito isso. Tem dois livros do Eckhart Tolle que ele fala muito da presença do agora. O que, que é estar no agora, estar no presente? E nós carregamos fardos pesados emocionais. Esses fardos que nós carregamos de traumas, experiências que nós reprimimos, eles emanam para o nosso campo, aonde nós estamos, uma energia negativa. Aí a gente começa a ver o outro de forma negativa, começa a emanar, é como se fosse um perfume, a energia negativa da situação que nós vivemos. O abuso e o assédio e o estupro, contém nele muita energia negativa. Então, a gente emana naturalmente essa energia negativa. Eu emanava uma energia negativa quando eu tinha essas experiências no meu campo. Aonde eu estava carregando essa experiência negativa de abuso e assédio de forma inconsciente. É como se fosse, eu era um gambazinho, gente. Eu posso falar isso de mim mesma que eu não tenho, estou totalmente desprendida disso. Então é como se fosse um gambazinho, sabe? Um gambá que emana aquele perfume, aquele cheiro fedido, aquele fedor, sabe? Então, a minha experiência negativa de abuso, de assédio, emanava isso. Então, aonde eu estava, eu emanava, eu exalava essa energia baixa frequência, tá? Então, a energia da outra pessoa fica em você, ficava em mim. Essas duas pessoas ficou em mim e eu emanava isso. E aí essa mente subconsciente, ela tem uma característica de olhar, projeção, projetar. Então, essas experiências me faziam projetar, é uma característica da mente subconsciente, projetar fora. Então, a gente olhava
Eu tinha uma visão distorcida do mundo. Então, eu olhava a outra pessoa, nem muito sexo masculino, podia ser o sexo masculino, mas para mim não veio muito isso. Para muitas mulheres vem, tá? Que eu observo que vem sim, mas para mim não vinha. Eu olhava o outro, eu criticava muito, eu julgava muito, eu condenava, eu queria muito justiça, eu tinha uma raiva muito forte, muito intensa. Então, era isso a minha forma de projetar fora toda essa experiência que estava em mim, entende? Então, eu condenava o outro, eu julgava o outro, eu criticava o outro. Enquanto você estiver julgando o outro, condenando o outro, criticando o outro com muita raiva, é porque existem em você experiências no seu subconsciente que precisam ser curadas. Quando você cura essas experiências, você fica alinhado com quem você é. Você fica na consciência do agora. Você só fica pedindo rosa. Você fica na consciência do agora. Você fica presente, consciente. E aí as coisas virão para você mais facilmente. Porque você vai criar o seu mundo. Você é o criador de tudo isso aqui. Então, tudo que você for falando, for desejando, virá mais fácil para você. Sem muito esforço, sem muito sofrimento. Aqui nesse mundo da forma, ele tem uma visão totalmente distorcida de que você tem que sofrer para receber dinheiro, você tem que sofrer para ter trabalho, você sofre no relacionamento. Não, é uma visão distorcida, não é nada disso. Não é nada disso. Você é o amor. Se você tiver curado completamente dentro de você todas as suas experiências, todos os seus relacionamentos, principalmente com o pai e com a mãe, você vai entregar o amor para outra pessoa. O seu relacionamento será mais saudável, mais sadio, entende? Essa é a visão distorcida que a nossa mente subconsciente faz. Ela faz a gente olhar para o mundo e acreditar que as pessoas. E aí, fora, você começa a ouvir que o amor é ruim, é negativo, você acredita nisso, e aí você cria isso. E aí fica aquele ciclo de samsara, sabe? Que você não sai disso. Você acredita que o mundo é mau, que as pessoas são más, que só tem guerra, só tem morte, é difícil ganhar dinheiro, você tem que sofrer muito. Você acredita nisso e você fica criando isso. E aí, como que você faz para zerar isso? Você vai trazendo de experiência em experiência. Limpa, limpa nessa vida. Limpa tudo de negativo que você está no inconsciente. E aí você vai ver com seus próprios olhos a paz que você vai sentir disso. Só que você tem que ter consciência de que você está limpando, mas a outra pessoa não. Ela tem experiências negativas. E aí, quando você for olhando o outro com mais compaixão, você vai sentir isso, a compaixão pela outra pessoa, e aí você vai conseguir conviver com as pessoas, porque você está em paz. Mas você vai ver que a outra pessoa está em conflito, a outra pessoa ela não tem o melhor para dar. E aí você vai ter paz, você vai sentir paz, você vai se conectando com quem tem mais paz, com quem está mais no amor, alinhado à sua frequência. Aqui no mundo da forma é semelhante atrai semelhante. Então você vai se conectar com pessoas alinhadas à sua frequência, alinhadas à sua energia, às suas crenças, tá? A sua frequência vai subir, vai se alinhar, vai subir, vai estar numa energia mais alta. Você vai atrair pessoas alinhadas à sua frequência mais alta e aquelas que do passado elas vão se dissipando, elas vão tomando o seu caminho, vão seguindo o seu caminho, porque você se desconectou daquele sofrimento do passado, entende? No começo da limpeza, gente, eu recomendo limpar sempre experiências com pai e com mãe. Limpou os traumas que você viveu, primeiro, os traumas que eu falei logo no início. Limpou todas as experiências com seu pai e com sua mãe, pronto. Assunto resolvido, você vai ver, você vai ficar em paz. Maior e menor intensidade. Então, experiências na escola, experiências na família, no trabalho, na infância que você teve, limpa todas as experiências e observe o vitimismo e o desânimo. Não tenha medo, você vai estar curando. E aí o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe vai ficar mais saudável, mais sadio, vai ficar mais na consciência, mais na compaixão.
relacionamento mais saudável, mais leve, mais leve. É isso que vai sobrar da limpeza emocional. Tá bom, gente? É isso que eu quero entregar para vocês. Os livros. Os livros são os dois livros do Eckhart Tolle, e vai te ajudar muito na limpeza emocional. Você vai entender melhor o que está no seu subconsciente e a sua consciência do agora. O livro 100, Um Curso em Milagres, é um livro azul com letras douradas. É um livro onde contém nele muita cara, é muito amor, é muita harmonia, muito amor contém nesse livro. Tem professores de Deus que dão curso sobre esse livro. Ele não tem nada a ver com a ferramenta EFT. Ele tem uma pedagogia, uma metodologia à parte. Ele é mais de falar frases e entregar para o Espírito Santo, para essa energia maior que existe dentro de nós, tá? E a metodologia dele, a pedagogia dele é à parte, é diferente, mas tem professores de Deus que dão curso. Tem livro disponível em áudio nos canais do YouTube. Experimente ouvir. No começo pode ser que você não consiga segurar esse livro, porque tem muita emoção negativa que você precisa curar. Aí entra a ferramenta repetir. Vai limpando essas experiências negativas que você vai conseguindo ler melhor esse livro, tá? Porque ele é muito amor. A intensidade de amor dele é muito alta, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É para alertar o que vai acontecer durante o processo de limpeza. Essa emoção está muito presente no processo, o vitimismo e o desânimo. Então, não desanime. Surgiu medo, é o medo que está, é uma experiência que você viveu e tem medo de se conectar, de saber quem está dentro dessa experiência. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser parentes da família, tá? Então, é uma experiência de dor que você viveu. Quanto mais você abrir essa experiência, não ter medo, mais curado você fica e o resultado é o perdão, é a paz. Esse é o resultado. Você vai dar o perdão para todas as pessoas envolvidas no seu processo de limpeza emocional, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!